Fala pessoal, beleza? Estou aqui num posto de combustível no Algarve. Ali a moto tá aqui. Tem até um trailerzão bem legal aqui da Holanda. Pois é, eu vou trazer um vídeo para falar sobre o desafio chamado Saddle Saw, que significa, a tradução seria sela assada, né? Ou bunda assada, da associação Iron Butt, que seria bunda de ferro. Que eu fiz o desafio, um dos mais simples, tem uns que são mais simples que esse, que é fazer 1.600 km em 24 horas. Então eu saí de Londres às 3 e... Bom, saí de casa umas 3h20, mas eu abasteci às 3h30. Então, como é que funciona? Você pega, abastece a moto, ou toma um café, que seja, e pega um recibo. E aí você tira a foto junto do odômetro da moto para saber a quilometragem. E aí cada abastecimento você vai tirando essa foto com o recibo para fazer a média e comprovar que você está rodando, né? Você poderia muito bem colocar a moto na carretinha, rodar e só pegar os recibos, né? Então eu fiz essa viagem sozinho. Foi uma viagem que, como eu disse, eu saí muito cedo, saí às 3 da manhã. Só que como eu moro em Londres e eu estava indo sentido sul da Europa, então eu tô aqui em Portugal, né? Então eu tô indo para Gibraltar. Então eu fiz Londres Valavoid. Eu vou colocar no link o link do trajeto para vocês darem uma olhada. Foi cansativo, para ser sincero, até os 1.200 km eu estava tranquilo. Os últimos 400 km para mim foi muito difícil. A minha jaqueta estragou, assim, quando estava com uns 800 km de estrada, estava no meio da França, tudo seco. A minha jaqueta rasgou não, minto, o zíper quebrou. Então eu tive que improvisar um saco de lixo e tal, foi bem complicado. E eu peguei muita chuva e eu sou um péssimo motorista à noite. Eu tenho um grau relativamente alto de estigmatismo e tal, então à noite pra mim é cansativo, mas eu fui tranquilo. Eu fui fazendo uma média de 135 km por hora. Eu não sou um cara que corro muito quando eu tô na estrada, mas como o trajeto era muito longo, eu precisava ficar numa média boa de velocidade para que desse resultado. Porque uma coisa é você fazer 1 hora 130 km por hora, outra coisa é você fazer 20 horas 130 km por hora ao invés de 110, por exemplo, entendeu? Isso faz uma diferença muito grande. E eu queria passar umas dicas para vocês, caso alguém tenha a ideia de fazer, né? Para quem não sabe, se você completar e mandar os certificados para eles vão te mandar um certificado. Mandaram os comprovantes, eles te mandam um certificado com seu nome e tal. Você faz parte da associação, você não precisa pagar nada por isso. Acho que só pelo certificado impresso, que é tipo $5. E aí você faz parte da associação. Então não tem como você querer participar da associação. Você tem que fazer os desafios e aí você é membro da associação. É assim que funciona. Então, primeiramente eu quero... A primeira dica é o tempo, o clima, né? Eu estou fazendo aqui na primavera europeia, então tá na faixa de 18, 20 graus durante o dia. Eu escolhi um dia, não escolhi o dia, o tempo do dia que eu fui estava parcialmente nublado, então estava na casa de 14 a 16 graus. Isso foi muito bom, porque eu não desidratei com o sol. Então você tem que olhar bastante a questão do clima, porque se você pegar um dia de muita chuva, você vai se cansar muito. Se pegar um dia de muito sol, você vai se derreter, literalmente, né? Imagina você ficar num sol 20 horas em cima de uma moto, é muito complicado. A segunda dica que eu faço, que eu digo a vocês, na verdade, é escolher
o trajeto. Por quê? Primeira coisa, se você for fazer fora de rodovia, você vai demorar muito tempo. Talvez você nem consiga fazer 1.600 km. Então, se você pegar só rodovia, vamos pôr um exemplo aí, Belém-Brasília, você vai embora, né? Agora, se você for fazer aquelas estradas mais simples, você vai pegar muito tempo, vai gastar muito tempo. E dentro dessa dica, eu enfatizo a importância de você fazer um trajeto que você está indo para algum lugar. Primeiro, que você não pode fazer nenhum tipo de círculo ou circuito. Por exemplo, digamos que você vai Goiânia, Brasília, vai e volta até dar 1.600 km. Você não pode fazer isso, né? Você tem que ir de um ponto A ao ponto B, ou você fazer um giro muito alto, muito longo, na verdade, de 1.600 km. Isso aí pode, entendeu? Mas você não pode bate e volta, bate e volta, bate e volta, ou ficar dando, por exemplo, pega o anel de Brasília e fica dando volta ali. Você não pode fazer isso. Por quê? Eu estava vindo para o sul, eu estou indo no ponto mais sul da Europa, né? Então, só que eu fui ver amigos em Portugal e tal, tinha cidades que eu gostaria de ver, na Espanha e tal. O que eu fiz? Eu olhei da minha casa qual seria a cidade que daria 1.600 km, entendeu? No sentido que eu estava indo. Então eu estava indo de Londres para Porto, em Portugal, né? Extremo norte de Portugal. Então eu coloquei a minha casa, Porto, e vi mais ou menos ali onde passava a rodovia, né? Aí eu fui trazendo o mapa, ali próximo à Espanha, para saber, 1.400 km, então tem que andar mais 200. Aí eu vi qual que era a próxima cidade. Aí a cidade era Valavoide, no meu caso. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se você tiver fazendo uma viagem só para pegar esse certificado, eu acho que você vai se desanimar muito. Porque eu tinha aquele ânimo de, poxa, eu tô indo ver meus amigos e tal, e isso me ajudou no final das contas, né? Você tem uma razão de tá cortando estrada. Não é só pelo certificado, não é por isso. A outra dica é que não marque hotel e não tenha o compromisso de fazer o desafio. Você tem que ir focado, você tem que ir atento, você tem que tentar ser rápido, você tem que tentar ser ágil, né? Não correr no trânsito, ágil nas suas paradas, objetivo, etc. Mas não deixe a sua viagem depender disso. Por quê? Como eu disse, até os 1.200 km eu estava tranquilo, muito tranquilo. Aí a noite caiu e eu senti o baque. Outra coisa eu estou fazendo horário de verão, então o sol nasce às 6 da tarde e se põe às 8:30 da noite. Então eu tive muito tempo de sol. Isso é muito, muito importante para mim, que sou motorista que não gosta de dirigir à noite. Se você é um motorista experiente que dirige à noite, você não vai ter problema, enfim. Porque isso pode custar a sua vida, né? Você pode dormir, você pode ficar desatento, você pode sofrer um acidente e você vai morrer sem certificado, sem nada, vai perder sua vida por conta de uma besteira, né? Outro ponto essencial que eu gostaria de comentar com vocês é as paradas. Eu vou falar como eu fiz as minhas, talvez sirva para você. A minha moto é uma Tracer 900, ela faz uma média de 350 km por tanque. Tá fazendo aí na estrada, nessa puxada que eu fui, ela tava fazendo 18, 19 km por litro, mais ou menos, né? Se eu for a 120, ela faz 20, 21. O que eu faço? Quando ela falta um pingo no sensor de combustível, eu paro para abastecer. Então era geralmente mais ou menos com 250 km. Então a cada 250 km eu parava. Toda vez que eu chegava no posto, eu desligava a moto, tirava o capacete, parava para abastecer na bomba, já tirava o capacete. Se eu tivesse com calor, eu já tirava a jaqueta sem abastecer, sem nada, já para o corpo já começar a relaxar. E antes de abastecer,
eu já abria a garrafa d'água e tomava 1/3 da garrafa, por exemplo. Então uma garrafa de acho que uns 800 ml, 1 litro. E aí eu tomava bastante água, ok? Abastecia, ia pagar, aí fechava tudo, conferia ali o que eu preciso. Se eu quisesse comer alguma coisa, eu não comprei nada. Eu levei sanduíche, eu levei barra de cereal, fruta e etc. Então, como as minhas paradas eram longas, que era mais ou menos 2 horas e meia, o que eu fazia? Eu pegava um sanduíche, um misto, né? Tentava comer a metade ou 3/4 do sanduíche. Eu não senti fome nem no período da viagem, porque eu sempre estava comendo, a cada 2 horas e meia eu parava e comia um pouco. E tomava água. Quando eu terminava de pagar, eu já estava com vontade de fazer xixi, de ir ao banheiro. Eu ia no banheiro rapidão, pronto. Só que como eu já estava sem capacete, desde o início, e eu fazia todo esse processo que eu estou falando em pé, eu não sentava de forma alguma. Eu abastecia, empurrava a moto, ou às vezes ligava a moto e ia com ela funcionando de primeira, parava lá, pronto, enfim. Isso me ajudou muito. E uma coisa que eu comecei a fazer a partir do quilômetro 500, mais ou menos. Antes de subir na moto, a moto já preparada para sair ali, de boa, desligada, né? Mas já fui ao banheiro, já paguei, já comi, já tô na paz. Se me desse uma vontadezinha de ir ao banheiro, eu ia na hora. Então, para prevenir uma parada desnecessária. E aí eu gastava mais ou menos 2, 3 minutos alongando. Então eu alongava muito o pescoço. Principalmente eu tenho uma dor aqui no pescoço. Acho que é tensão mesmo. Alongava muito as pernas, braços, costas, pescoço, fazia alongamento. Então subia na moto, pronto, 2 horas e meia. E eu fui nessa média de 2 horas e meia. A única vez que eu parei, que eu falei assim, não, eu tinha combustível suficiente, eu tinha dado 1 hora e meia, eu falei, eu vou parar agora para descansar. Foi quando eu estava no quilômetro 800 ou 900. Eu parei para almoçar. Porque o meu almoço foi um sanduíche inteiro. Então foi um misto inteiro e a metade de uma garrafa de água. Só que lá no posto, no lugar que eu estava, a água era muito fresca e tinha um bebedouro lá. Então eu tomei uma garrafa inteira na hora que eu cheguei para hidratar. E na hora de sair, só na hora de sair eu fui ao banheiro. Só que nessa parada, como era uma parada um pouco mais longa, que as minhas paradas estavam entre 15 a 20 minutos no máximo. Essa parada foi de 35 minutos. Mas ela não ia, era para ser 35, eu tive problema da jaqueta. Foi nesse momento que minha jaqueta estragou. Eu passei essa parada toda deitado, com os pés para cima. Eu achei uma grama e coloquei os pés para cima. Isso me ajudou muito mesmo. Deu para relaxar, quase dormi. Foi muito bom. E depois eu consegui viagem. Então, ao invés de eu olhar a quilometragem e horário, quantas horas faltava, eu sempre fazia metade do tanque. Desculpa, a parada só para abastecer. E por aí foi. A não ser depois do quilômetro 1200, que eu já estava ali na Espanha, era uma estrada de serra, eu estava muito cansado já, que eu comecei a parar a cada 1 hora e 20, 1 hora e meia. Eu também não conseguia mais andar acima de 120 km por hora. Então eu estava fazendo 100 km por hora. E foi essa a minha média até o final. E foi muito bom. No final, valeu a pena, eu consegui, né? Por isso que valeu a pena. Mas eu precisei de mais ou menos 2 dias, 2 noites para recuperar do desafio. Foi muito cansativo, principalmente uma dor no pescoço aqui. Nossa, até agora tá doendo. Mas é uma dor que eu sinto relativamente quando eu faço 700, 800 km, eu já sinto essa dor. Eu acho que é tensão, eu fico um pouco tenso na moto, é natural meu, né? Não é porque eu tô correndo, é porque eu tô ultrapassando, não, é porque eu fico assim às vezes. Então, é isso. Outra coisa que eu acho super bacana é você colocar o fone de ouvido. Então eu ligava pra minha esposa, eu falava com ela, ligava com meu pai, aí eu falava com ela, falava, olha, tô um pouco cansado e tal, mas assim, só no final da viagem. Aí ela ficava conversando comigo tipo 30 minutos, aí eu desligava, aí eu ouvia um pouco de música.
E foi tranquilo. Eu tentei trabalhar o meu psicológico. Não foi mais o meu físico. O físico eu consigo me equilibrar. Agora o psicológico foi o que mais eu tive que me manter focado e trabalhar comigo mesmo, de que eu precisava me manter calmo, me manter atento e não minha vida não dependia disso. Era só um desafio, né? Então é isso, espero que se alguém vá fazer, comente e me siga no Instagram e no Facebook também, a gente compartilhar alguma ideia. Mas cuidado, o desafio não é fácil, tá? 1.600 quilômetros é muito difícil, principalmente quando você tem um horário para cumprir, né? Você não tem essa de ficar dormindo, você não tem isso. Em relação à moto, a moto melhor que tiver no mercado vai ser a melhor para você fazer, né? Mas se você tiver uma moto mais simples, faça também. Eu conheço uma mulher que fez numa Harley Davidson, acho que 600 cilindradas. A capacidade de tanque dela era 900 quilômetros, né, por tanque. Então ela parava demais. No meu caso não, no meu caso eu ia embora, então eu fui tranquilo. E equipamento, né? Se você for pegar chuva, você tem que capa de chuva e tal, mas se você ficar parando toda hora pra pôr capa, você se atrasa, né? Então, espero que isso possa ter ajudado. Eu tô aqui chegando em Faro agora. Vou visitar uns amigos, de lá eu vou para Gibraltar. Depois eu posso gravar um vídeo falando sobre essa viagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e coloquem aí nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal das minhas viagens e tal. Alguma dúvida, beleza? Obrigado, fiquem com Deus.